Shabbat Shalom. O tema da mensagem dessa Parashá 5, Haye Sara, a vida de Sara, é: sejamos selados para o bem. Senhor nosso Pai, invocamos mais uma vez o Teu nome, a Ti te dando graça. Pai, me ajude a passar a mensagem para os meus irmãos, que cada um possa receber a porção que lhe cabe. Obrigado pelos Teus ensinamentos, dia após dia, semana após semana, nesse lugar, através da Tua rua, que possamos estar sensível, ouvir, reconhecendo a Tua voz e força do Senhor para obedecer às Tuas instruções, é o que lhe peço. Beshem Shur Mashiach. Tema da mensagem, então, sejamos selados para o bem. Nessa Parashá número 5, Haye Sara, a vida de Sara, Avraham enviou o seu servo de confiança, para a casa da sua parentela com uma comitiva, com 10 camelos carregados, para encontrar uma esposa para o seu filho Yitzhak. Hoje, muitas pessoas sozinhas nas suas emoções dão uma circulada rápida pela congregação dos justificados no Mashiach, avaliam as situações, ponderam sobre as possibilidades e não conseguem encontrar a sua Sara, a sua Rivka, não conseguem encontrar nada. Imagine você, se está difícil encontrar uma companheira para você, no local onde você está, imagine encontrar uma companheira distante, 800 quilômetros para uma outra pessoa, sem ter acesso ao perfil dessa mulher, sem foto, sem áudio, sem nada. O servo de Avraham estava com uma tarefa complicadíssima, uma tarefa impossível de ser realizada, e ele sabia disso. Eliezer tentou argumentar com Avraham, mas ele não conseguiu se livrar da situação. E então ele se lembrou do que ele havia aprendido com Avraham e apresentou aquela situação impossível diante do Deus de Avraham. Hashem ouviu a oração de Eliezer e de forma sobrenatural conduziu toda a situação até a entrega da encomenda de Avraham em segurança nas mãos de Yitzhak. Existem muitas ministrações que fazem um paralelo dessas situações com a vida de Yeshua, com a sua noiva, com a sua Keilah, ministrações sobre a fidelidade de Hashem em ouvir e atender as nossas orações, as nossas petições. Entretanto, hoje, a Ruach HaKodesh deseja nos elevarmos para compreendermos um pouco melhor sobre a vida de Rivka e entendermos melhor as intercessões que a Ruach HaKodesh faz por nós com gemidos inexprimíveis. São gemidos com sofrimento tão intenso que não existe palavras que pode descrevê-los. Rivka significa aquela que une. E esta é uma das funções da Ruach HaKodesh, promover a união, a unidade
com a sua presença. Hashem se une a quem ele desejar. E isso é feito através da Ruach HaKodesh. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Só podemos estar unidos, ser um único espírito com Hashem, por meio da Ruach HaKodesh, que nos foi outorgada por Hashem através de Yeshua. A primeira menção sobre a Ruach HaKodesh nas Escrituras Sagradas está em Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza e a Ruach HaKodesh pairava. Em outras versões está como vibrava sobre a superfície da água. A Ruach HaKodesh tem poder de estar em lugares sem forma, lugares vazios, para preencher esse lugar e se move para deter o caos. E a Ruach HaKodesh é a única que pode fazer isto com a vida de um ser da raça humana. O sacrifício de Yeshua no madeiro para vivermos e servirmos a Hashem, o Deus vivo, chegou até Hashem por intermédio da Ruach HaKodesh, conforme descrito no livro de Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 9, versículo 14. A associação da Ruach HaKodesh com as águas iniciou-se em Bereshit, passando para encher a vida de Yeshua, o Mashiach de Israel, e seguiu até Shavuot, após a ressurreição de Yeshua, onde foi derramado sobre os talmidins que estavam aguardando em obediência as instruções de Hashem na cidade de Jerusalém. Nessa paraxá 5, Raê, Sara, a vida de Sara, através da vida de Rivka, podemos ver a provisão de água para o servo de Avraham, Eliezer, e para a sua comitiva, e de forma incansável para os animais deles. Um camelo pode tomar, em média, até 200 litros de água de uma só vez. Multiplicando por 10, uma conta rápida, talvez 2.000 litros de água aquela mulher tenha dado para aqueles animais. Você está disposto a caminhar como servo de Avraham 800 quilômetros para encontrar sua princesa? Você, princesa, está disposta a dar 2.000 litros de água para um camelo para ser encontrada pelo seu príncipe? Para você meditar, que se sente tão sozinho, tão sozinha. A força da Ruach HaKodesh se manifestou na vida de Rivka de forma incansável. Cuidadosa, provedora, sensível às necessidades que ela percebeu ao seu redor. Você está pronto para servir como o servo de Avraham fez? Você está pronta para servir como Rivka foi usada? A ação de Rivka impressionou o servo de Avraham e toda a sua comitiva, que depois ainda receberam hospedagem e alimentos. Rivka tinha um coração disposto
para ajudar outras pessoas nas necessidades delas. E hoje muitas pessoas estão sozinhas, porque elas precisam de alguém para atender às suas necessidades pessoais, às suas carências emocionais. E isso é muito difícil de encontrar. Se você tiver um coração disposto para ajudar outras pessoas ao seu redor, o Senhor vai usar a sua vida para trazer o sobrenatural para essa terra, e todos terão água para beber, lugar para se hospedarem e alimento para comerem. E você certamente receberá o seu galardão ainda nessa terra. E eu recebi o meu e selei com o meu nome, Marisa Mendes. Valorize tudo o que Hashem tem confiado nas suas mãos, começando dentro do seu lar, pela sua esposa, pelos seus filhos, por sua família. A descrição desse evento nas Escrituras Sagradas, envolvendo os servos de Abraham, Rívika e sua família, é mais que um sinal de que se tivermos confiança em Hashem, o Senhor do impossível, seremos descedentados e supridos em todas as nossas necessidades, nessa terra, nessa vida. Bereshit, capítulo 24, versículo 28. Eles chamaram Rívika e perguntaram: você irá com este homem? Ao que ela respondeu: eu irei. Rívika deixou o lugar onde ela vivia para seguir em direção a um outro lugar, um lugar diferente de tudo que ela conhecia, se sujeitando a lidar com situações de adversidades, situações que poderiam entristecer o coração dela. E a Ruach HaKodesh, da mesma forma, deixou seu lugar de habitação com Hashem para estar conosco nesta terra inóspita. Yeshua é o nosso conselheiro. No livro de Yeshayahu, capítulo 9, versículo 5, nas demais versões, versículo 6, ele é descrito como um maravilhoso conselheiro. E antes de ascender aos céus, Yeshua, antes de seguir em direção a Hashem, para aguardar o completar do tempo estabelecido por Hashem, ele disse, Yohanan, João capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai e lhe pedirei que envie um outro conselheiro, consolador, Arua, da verdade, para estar para sempre com vocês. Sem o conselho de Hashem através de Yeshua ou através da Ruach HaKodesh, estaremos sempre propensos a enganos, ao erro. Este é o principal motivo pelo qual devemos buscar, pedir pelos conselhos de Hashem e nos afastarmos das estratégias. Yeshua pediu a Hashem, foi autorizado e soprou a Ruach HaKodesh sobre 70 pessoas que permaneceram em obediência às instruções dele, Yeshua, na cidade de Jerusalém, naquele dia especial de Shavuot. E desde então, a presença da Ruach HaKodesh tem sido transferida para outras pessoas, outras vidas, através da imersão em água e imposição de mãos, para que tenhamos sempre a provisão do conselho de Hashem. Mas não seja você precipitado em impor as mãos sem a direção do Senhor. A história de Rívika iniciou com uma linda história de amor.
As Escrituras Sagradas, a Torá nos ensina que Isaac a amou. Porém, a vida trouxe ao longo dos anos muitos desafios, de sabores, muitos sofrimentos para Rivca, que enfrentou na sua gestação a triste e dolorosa situação de ver 2 filhos em guerra, porque Esaú odiava o seu irmão Jacó. Isto porque eram filhos do mesmo pai, conforme descrito em Romanos capítulo 9, versículo 10. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Dessa mesma forma que Rivca sofreu com as guerras entre os 2 filhos, ainda no ventre, a Ruach HaKodesh tem sofrido muito com as situações que têm ocorrido sobre essa terra, ao ver pessoas guerreando entre si, irmãos odiando o próprio irmãos sem nenhuma razão. Shaul HaShalir nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 7 a 8, versão NVI. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Divisões, confusões, dissensões, como estas, foram experimentadas também por Melech Davi, quando seu filho Adonias tentou usurpar o seu trono, se autodeclarando o rei entre o povo de Israel. Divisões que não respeitam o limite do outro. Melech Davi estava debilitado, avançado em idade, e mesmo assim teve que lidar com divisões dentro da sua própria família, que poderiam destruir todo o povo de Israel. Bendito seja Hashem, que deu a Davi o seu conselho. Bendito seja Hashem, que coloca profetas e pessoas atentas ao redor daqueles que temem o santo, sagrado e glorioso nome de Hashem. Entretanto, ai das pessoas que escolheram caminharem sozinhas, de forma autônoma, principalmente diante do que está por vir nessa terra. Que não mais nós venhamos a entristecer o coração da Ruach HaKodesh com contendas, com divisões no nosso meio. Não mais. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. A divisão que surgiu no ventre de Rivca cresceu e tomou forma. Irmãos, ou você, preste atenção, ou você domina e disciplina os seus filhos da forma adequada em unidade com a sua esposa, ou você poderá perder a mão deste controle e quando você tentar pegar, será impossível. A divisão que surgiu no ventre de Rivca cresceu e tomou grandes proporções. Sinais. Bereshit, Gênesis capítulo 27, versículo 3 e 4. Por isso, por favor, pegue seus instrumentos de caça, sua aljava, com flechas e arcos, saia ao campo e consiga-me um pouco de caça. Prepare-a bem saborosa, do jeito que eu gosto, e traga-me para eu comer. E então eu o abençoarei. Preste atenção.
Da mesma forma que muitos pais têm ensinado para os seus filhos, faça isto ou aquilo e eu te dou aquilo outro, Isaac ensinou a troca de favores para Esaú. Vai, e traga uma caça que eu te dou sua bênção. Ó, você passar de ano, eu te dou sua calói. Aí quando chega no Congresso, reclama. Que para assinar qualquer coisa lá, que beneficie o povo, eles querem alguma coisa em troca. Me traga a caça e eu te dou a sua bênção. Troca de favores. O olhar para alguém com o objetivo de receber é uma motivação maligna. Estar com alguém por interesse certamente não deveria ser cogitado por ninguém, principalmente entre os santificados por Yeshua, na congregação dos justos, os justificados. Embora Isaac soubesse qual era o desejo de Hashem, ele sabia. Ele, Isaac, para atender às necessidades pessoais, saciar a fome dele com pratos saborosos, ainda que não fosse alimentos kasher, se voltou a favor de Esaú e pior, contra a sua esposa Rivka, que defendia Yaakov. E é assim, muitas pessoas estão seguindo, não conseguem dominar suas fraquezas e são atraídas para armadilhas e ficam presas. Deixam assim de fazer a vontade de Hashem para favorecer as pessoas que possam de alguma forma saciar os seus próprios desejos, seus próprios apetites. E aqui entenda, todos os tipos de apetites. Rivka, embora soubesse qual era o desejo de Hashem, estava com a sua casa dividida. Matitiahu, Mateus, capítulo 12, versículo 25b. Casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E a Ruach HaKodesh não pode operar onde existe uma simples divisão entre um casal. Uma pequena discórdia dentro de um lar. Esaú havia entregado a bênção da primogenitura para Yaakov por um prato de lentilha. E Rivka estava buscando essa bênção de Isaac para Yaakov. Ela desejava conseguir o que era certo, mas ela decidiu seguir da forma errada, na força e do modo dela. E pior, assumiu todas as responsabilidades pelos eventuais problemas que pudessem surgir proveniente daquela decisão. E surgiram muitos problemas. Perdeu a companhia do filho amado, entre várias outras coisas ruins. A Ruach HaKodesh nunca concordaria com as atitudes de Isaac e de Rivka, com divisão entre eles, com favoritismo de um e de outro por seus filhos. Yaakov, Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 4. Meus irmãos, pratiquem a fé
de nosso Senhor Yeshua, o glorioso Messias, sem demonstrar favoritismo. Suponha que um homem entre em uma sinagoga com anéis de ouro e roupas caras e também entre um pobre esfarrapado. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras e lhe disserem, sente-se aqui neste bom lugar, enquanto dizem ao outro, você fique em pé ali atrás, ou sente-se no chão junto aos meus pés, não estarão criando distinções entre vocês mesmos? Emitindo juízos com motivações malignas? Entretanto, o Senhor guarda e protege as pessoas que desejam fazer o que é certo da maneira correta. E que estão sendo prejudicadas de alguma forma por esse motivo. Então precisamos aprender a fazer a coisa certa da maneira correta. E o Senhor nos protegerá de toda sorte de mal. A Ruach HaKodesh tem se dedicado para guiar a nossa vida no caminho correto, nos ensinando a fazer o que é correto. Porém, temos seguido muitas vezes o caminho da satisfação dos nossos próprios desejos. E dessa forma, temos enfrentado problemas que não precisamos enfrentar. E pior, temos magoado, entristecido o coração da Ruach HaKodesh, que tem sofrido muito com as nossas escolhas. E as consequências, o sofrimento que tem vindo sobre a nossa vida, resultado dessas nossas escolhas. A Ruach HaKodesh trabalha na nossa vida de forma incansável para corrigir a nossa cegueira espiritual, para não abençoarmos o que Hashem não abençoa, para não chamarmos o bem de mal e o mal de bem. Porque muitas pessoas ainda têm agido com muita prepotência. E para essas pessoas, assim diz a Ruach HaKodesh, resgá-los, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 a 19. Pois você continua dizendo, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Preste atenção no nome do banco. Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar de sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos os que amo. Por isso, preparem-se e deem as costas aos seus pecados. A relação de Yitzhak com sua esposa Rivka havia se deteriorado muito, a ponto dela nem conseguir mais falar para o esposo qual era a vontade de Hashem com relação a Yaakov. Rivka não tinha mais liberdade de conversar com Yitzhak sobre as escolhas dele, contrárias às escolhas de Hashem. Yitzhak estava cego espiritualmente. E isto se materializou na vida física, sobre a vida dele. Se Rivka tivesse a liberdade de conversar com o esposo dela sobre o que ela sabia com relação à vontade de Hashem, muitos males poderiam ter sido evitados. E ela nunca iria pedir para
que Yaakov se vestisse e se passasse por Esav para ser abençoado pelo pai. Não havia mais um relacionamento positivo entre aquele casal. A Ruach HaKodesh jamais incitaria alguém a algum tipo de engano para que a vontade de Hashem fosse cumprida nessa terra. E muitas vezes a Ruach HaKodesh não tem mais conseguido comunicar-se conosco, porque o nosso coração está inclinado a fazer somente o que desejamos e do nosso próprio modo. E em muitas situações ainda falamos, eu vou apresentar ao Senhor para saber o que Ele pensa sobre o que você já decidiu no seu coração. Oração que não será ouvida e nem atendida. Que você possa ter entendimento disso. Tudo que você já decidiu no seu coração em fazer, você pode até apresentar ao Senhor, Ele não vai te responder. Shaul Rachali enfrentou alguns desafios na Querilá de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3. Quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como as pessoas espirituais, mas como as mundanas, como a bebês no que tange a experiência com o Messias. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês não estavam preparados para ela, mas ainda agora não estão preparados para ela. Vocês ainda são mundanos, e não é aparente de toda a inveja e divisão existente entre vós, que ainda são mundanos, e que vive segundo padrão meramente humanos? Quanta dor, quanto sofrimento tem vivido a Ruach HaKodesh por causa das nossas escolhas erradas. E nisso podemos compreender o motivo por que ela geme continuamente, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. De forma similar, a Ruach HaKodesh nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como devemos, mas a própria Ruach intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. As pessoas que passaram por uma techuvá, um novo nascimento, foram seladas pela Ruach HaKodesh. Efésios capítulo 1, versículo 13. Além disso, vocês que ouviram a mensagem da verdade, as boas novas que lhe ofereceram libertação e depositaram sua confiança no Messias, foram selados por ele, com a Ruach HaKodesh prometida. Mas não devemos permitir que este selo nos dê o direito de entristecer o coração da Ruach HaKodesh. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não causem tristeza a Ruach HaKodesh de Deus, porque ele os marcou como sua propriedade até o dia da redenção final. Então, devemos avaliar a nossa própria vida e buscar pelo sinal da comunhão de Hashem, da nossa sintonia na mesma forma de pensar e agir de Yeshua, nosso Mashiach, através da Ruach HaKodesh. Este é o sinal que Hashem nos deixou para sabermos se temos a presença da Ruach HaKodesh ou não sobre a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Yeshua, o Messias, o amor de Deus e a comunhão da Ruach HaKodesh seja com todos vocês. Recebam.
Esaú queria a bênção de Isaque para dominar neste mundo sobre a vida de Jacó. E quando soube que Isaque havia abençoado Jacó, se irou de tal forma que desejou matar o seu próprio irmão. E depois que Jacó fugiu para preservar a sua vida, Esaú se voltou contra seus pais e exercitou o que ele aprendeu com o próprio pai, a troca de favores que ele havia aprendido com Isaque. Tomou 2 mulheres, se casou com ela, para que elas fizessem mal para os seus pais. Troca de favores. Eu caso com vocês, se vocês maltratar os 2 para mim. Bereshit, Gênesis, capítulo 26, versículo 34. Quando Esaú tinha 40 anos, ele tomou por mulher Yehudite, a filha de Beeri, o Iti, e Basmat, a filha de Elon, o Iti. Mas elas se tornaram motivo de amargura de espírito para Isaque e Rivca. Rivca sofreu muito até o final dos seus dias nessa terra. E você? O que as suas alianças, as suas associações têm causado ao coração da Ruach HaKodesh? Suas decisões. Precisamos nos aprofundar aos ensinos de Hashem para que possamos ser selados realmente para o bem. Para que os malahim de Hashem possa conseguir nos encontrar do modo como foram orientados a fazer por Hashem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Portanto, quem rejeitar seu ensino, rejeita a Deus, e não ao homem. Aquele que, na verdade, lhes dá sua Ruach HaKodesh, que lhes pertence. Irmãos, mais uma vez, a Ruach HaKodesh está nos alertando para darmos a devida atenção para a unidade. A única forma que existe para o mover da Ruach HaKodesh sobre as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Além disso, é Deus quem estabelece vocês e nós em união inquebrantável com o Mashiach. Ele nos ungiu colocando em nós o seu selo, dando-nos sua Ruach em nossos corações como garantia de futuro. Para nós fecharmos, precisamos aprender, de uma vez por todas, a fazer as coisas certas, mas da maneira correta. No momento presente, com integridade no nosso coração, e assim deixaremos de fazer com que a Ruach HaKodesh sofra. E teremos sobre a nossa vida um selo que irá depositar sobre nós um bom futuro. Se existe em sua vida alguma coisa que te faça pensar de outra forma ao que eu estou compartilhando com vocês,
eu recomendo que você anote esse texto. Estude e medite no que a Ruach HaKodesh deseja nos alertar no dia de hoje. Que não sejamos enganados nem confundidos de como está a nossa condição hoje aos olhos de Hashem. Marcos capítulo 13, versículo 27. Ele enviará seus malahim e reunirá seu povo eleito dos 4 ventos, dos confins da terra aos confins do céu. Maranata. Oro para que vocês tenham consciência deste grande evento com toda a propriedade na sua vida. E que você não seja deixado pelas tuas escolhas para trás. Quando fomos chamados para esse ministério, Yeshua deixou muito claro que haveríamos de passar por muitas lutas e perseguições. E a recomendação é para que não olhemos para trás. Mas que tenhamos força para seguir e olhar para frente, para que os malahim de Hashem nos encontrem. E todos nós, a todos nós, e que possamos estar para sempre com Yeshua, o Mashiach da casa de Israel, estabelecido por Hashem. Rivka amava Yaakov, assim como Hashem amou Yaakov no ventre da mãe. Da mesma forma, nós somos o Yeshurum, o povo amado de Hashem. Mas precisamos aprender a amar a Hashem com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com a nossa força, em unidade, uns com os outros, e todos unidos ao Mashiach Yeshua, que está unido a Hashem, o Pai. E obedecer às instruções de Hashem para recebermos sobre nós o selo da aprovação. Não podemos mais seguir fazendo a Ruach HaKodesh sofrer e devemos guardá-lo no nosso coração como um penhor precioso da vida que nos guarda no Mashiach Yeshua. Aruah conclui esta mensagem com o texto registrado no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, a fonte da esperança, revista-os totalmente com uma alegria e shalom, à medida que continuam confiando, para que pelo poder da Ruach HaKodesh vocês possam transbordar com esperança. Que Hashem transborde nossas vidas em esperança, em amor, em confiança. Que sejamos encontrados vestidos de pé pelos malahim de Hashem e que sejamos selados para o bem. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 21/11/2020, nosso calendário, teremos uma única parashá, Toledot, história. Yitzhak casa-se com Rivka e após 20 anos sem filhos, as orações de Yitzhak são atendidas e Rivka concebeu uma gravidez difícil, com 2 crianças lutando no seu ventre, e Hashem diz a Rivka que ali havia 2 nações e que a mais jovem prevaleceria sobre a mais velha. Yaakov nasceu depois de Esav e cresceu recebendo o favor da mãe. E o mais velho, que nunca se importou com as coisas de Hashem, cresceu recebendo o favor do pai.
uma família dividida. E assim segue. Convoco todos a fazerem uma leitura, meditarem nas Escrituras e avaliar como está a sua família. Uma pequena divisão, uma pequena rachadura é o suficiente para que se perca todo o óleo, para que se perca a presença de Hashem através da Ruach HaKodesh. Que você possa meditar nisso, que você possa tampar com coragem, força proveniente do Senhor essas rachaduras, essas divisões dentro da sua família. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, por estar nos ensinando tantas coisas preciosas, Pai. Aonde nós poderíamos aprender isso sem a tua revelação? Aonde? Como? Não temos como. Nos ajude a ter força para reparar tudo aquilo, Pai, que está na nossa mão. Nos ajude a ter força para buscar do teu conselho, para as nossas tomadas de decisão. Em nome de Yeshua, nos ajude, Pai, a compreender os teus desígnios. É o que eu lhe peço. Tenha misericórdia. Nos ajude. Nós dependemos do Senhor. Fica conosco. Já se faz tarde, bondoso Israel. Nos enche com a tua presença, através da tua rua. E não deixa, Pai. Não nos deixe preservar buracos na nossa vida, aonde vai permitir escapar o teu óleo, a tua presença. Nos ajude por amor de ti mesmo, é o que eu lhe peço. Trabalha na nossa unidade. De todos nesse ministério, as pessoas que estão próximas fisicamente, estão próximas, embora que distante fisicamente, não importa. Nós dependemos do Senhor. Sejamos um, como o Senhor Hashem é um com Mashiach. Porque assim o Senhor escolheu. Porque Yeshua decidiu te obedecer e entregou a vida por amor de nós. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Por Yeshua, pela tua rua, por quem o Senhor é, pela tua bondade. E nos ajude a sermos aquilo que o Senhor tem para que sejamos nessa terra. Luz, modelo do Mashiach, onde quer que nós estejamos. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja.